Fala galera, tudo bem com vocês? Ele queria as terras do pai. Aí o pai faleceu. Aí ele começou a incomodar o filho para comprar as terras. Só que nem o pai queria vender e muito menos o filho, que ficou com as terras de herança. Só que aquele homem ele era um lobisomem e ele perturbou e aterrorizou a vida desse rapaz. Vamos ouvir o relato de hoje? Antes, deixa o seu like, se inscreve no canal e se quiser deixar o seu relato, deixa aí nesse endereço que eu vou ter o enorme prazer em contar. Bora pro vídeo? Meu nome é Bastião, tenho 63 anos e o que eu vou relatar aqui aconteceu quando eu tinha 27 anos. Nesta época eu tinha herdado o sítio do meu pai, só que era afastado de tudo, não tinha nada perto. Era uma casa antiga, mas muito boa. E perto desta casa tinha uma árvore muito grande, era uma árvore bem bonita. Só que lá por aquelas bandas havia um homem, e desde a época que o meu pai era vivo, ele sempre perturbava para comprar o sítio. Ele queria muito, até chegar ao ponto de discutir com meu pai algumas vezes, só que ele nunca conseguiu. E depois que ele soube que o meu pai faleceu, ele começou a me perturbar. Só que eu já logo de cara dei um corte nele. Falei que não tinha negócio, que não vendia e que não trocava, pois aquele sítio era herança do meu pai. E aquele homem que já tinha raiva do meu pai, pegou mais raiva ainda, e ainda por cima ficou com raiva de mim. E o tempo foi passando, e como eu morava ali sozinho, e também não tinha nada para fazer, quando anoitecia virava aquele breu, apesar de ter luz no sítio, eu ficava ali sem fazer nada. Até que um dia eu decidi ir numa festa que tinha ali na cidade, cerca de uns 15 quilômetros da onde eu morava. Então eu peguei o meu cavalo e fui. E quando eu cheguei lá, por coincidência ou não, aquele homem que não gostava de mim estava lá. E ele começou a me encarar. Mas ele não falava nada, só ficava me encarando. E ali as horas foram se passando. E aquele homem começou a beber muito. E como eu comecei a pressentir que alguma coisa de ruim ia acontecer, eu bebi bem pouco. Eu estava bem sóbrio. E quando a bebida começou a pegar ele começou a vir para o meu lado. E já veio com aquele assunto de querer comprar as terras. Na verdade, ele começou a me encher o saco. E eu falei para ele, eu não preciso nem repetir o que eu falei para você da última vez. E você já é um adulto, mas parece que se comporta como criança. E ali começou uma discussão. E palavrão vai, palavrão vem, ele começou a me agredir. E como eu não era muito de levar desaforo para casa, nós acabamos se embolando ali mesmo. Eu não vou dizer que apanhei nem que bati. A gente brigou. E quando ele levantou me ameaçando. Ele disse, olha, você mora sozinho naquelas terras, pois fique esperto. Mais cedo ou mais tarde você vai ter uma enorme surpresa. E eu respondi para ele, homem que é homem não fica ameaçando, vem e faz. E eu peguei o meu cavalo e fui embora. E no caminho eu fui pensando, como que aquele homem tinha uma força tão grande daquele jeito? Ele era meio franzino, ele não era aqueles homem grandão, homem de briga. Mas ele tinha uma força descomunal, uma força muito estranha. Mas eu não me intimidei com ele não. E depois disso passou uns dias. Eu já tinha até me esquecido do fato. Até que chegou aquela noite de lua cheia, uma lua tão grande que clareava todo o sítio. Eu estava ali na varanda da casa por volta de umas 10 horas da noite. Até que o cansaço bateu e eu resolvi ir me deitar. Mas quando já era por volta de meia-noite, eu escutei um passo muito pesado,
é como se alguém ou alguma coisa tivesse pulado a porteira do sítio. E eu até pensei que fosse o meu cavalo que tinha escapado. Então eu me levantei ali meio tonto de sono e acendi a luz lá de fora. E quando eu olhei pela janela, porque eu sempre tinha esse costume, e qualquer coisa, qualquer barulho que eu escutava, antes eu olhava pela fresta da janela. Eu vi um vulto, como parecia ser o meu cavalo mesmo, que estava perto da porteira. Eu até pensei, como foi que esse cavalo se soltou? E na inocência eu saí para pegar ele de volta e colocar ele no seu lugar. E eu saí sem nada na mão, sem nada para me proteger. Era apenas a luz da varanda acesa, nem a lanterna eu levei. E quando eu me aproximei ali da porteira, aí sim eu vi o que estava me aguardando. E aquilo foi ficando em pé que nem um homem, e era muito alto, cerca de uns 2 metros de altura. E um fedor de lama de porco começou a tomar conta do lugar. E de repente aquela monstruosidade saltou pela porteira e caiu bem pertinho de mim, quase dos meus pés. E quando ele pulou ali perto de mim, eu pude ver bem certinho. Parecia um cachorro muito grande, só que com feições humanas, uma coisa muito horrível. Os braços eram bem compridos, que quase encostavam no chão, e com aquelas garras enormes. E o seu joelho eu consegui ver perfeitamente, que eram quebrados para trás. E ali eu já tinha certeza que aquilo era um lobisomem. E meio sem ter o que fazer, eu meio que dei um empurrão nele e saí correndo, desesperado, em direção à casa. Só que eu sabia que eu não ia conseguir chegar a tempo até a casa. Então, entre a casa e aonde eu estava, tinha aquela árvore que eu falei no início. E como ela era daquelas árvores bem grandes, antigas, os galhos dela eram bem baixos. E como eu era bem magro naquela época, e também no desespero, eu subi aquela árvore que nem um gato. Eu fui subindo e aquela criatura com as garras tentando me acertar. Eu só sei que eu subi e fiquei lá no topo. E lá de cima eu fiquei só observando. E ele não conseguia subir na árvore porque ele era muito pesado e tinha aquelas garras muito grandes. E aquele lobisomem ficou ali me rondando até mais ou menos umas 5 e pouco da manhã. Mas quando começou a amanhecer e os galos já estavam cantando, ele ficou bem agitado e saiu correndo. Pulou aquela porteira novamente numa facilidade muito grande e desapareceu por aquela estrada. E ali eu já tive a certeza que aquele bicho era aquele homem que tinha me ameaçado. E eu fiquei pensando, ele me ameaçou e agora ele veio virado em bicho. Só que agora eu conheço o segredo dele. Então eu peguei o meu cavalo e fui em direção à cidade e saí comentando com todo mundo. Algumas pessoas já desconfiavam daquele homem, pois ele era muito ruim e muito ambicioso. Mas por incrível que pareça, eu nunca mais vi ele ali pela cidade. Ele sumiu completamente. Eu morei mais algum tempo ali naquele sítio, mas aí eu que resolvi vender. Mas não por medo dele voltar, porque desta vez eu estaria preparado, mas mais por estar entediado mesmo, pois ali não tinha muito o que fazer e era muito longe da cidade. E foi então que eu resolvi vender, e até hoje eu moro na cidade. E este foi o relato desta noite. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.